Educa TV apresenta Mania de Museu. Oi gente, tudo bem? O Mania de Museu vai falar sobre a história de Cândido Portinari, um dos principais artistas plásticos do Brasil. E não existe um outro lugar melhor para estar falando sobre ele, contando sobre sua história. Nós estamos em Brodowski, uma cidade de 25 mil habitantes, onde tem a casa dele ainda, que hoje é um museu. Venha comigo para conhecer essa relíquia e saber mais sobre a história desse grande artista. Cândido Portinari nasceu em 1913 aqui na cidade de Brodowski e a gente está percorrendo justamente a calçada onde ele brincava aqui com os colegas. A gente está em frente à casa de número 298, onde ele viveu durante a infância. O Matheus vai explicar um pouquinho para a gente sobre essa história dele aqui na cidade, né? Perfeito, o Portinari nasce na Fazenda Santa Rosa, próximo ao vilarejo que existia aqui na época, né, que posteriormente se tornou a cidade de Brodowski. E a família se muda para esta casa aí no começo do século passado. Com muito esforço, eles conseguiram adquirir esse lote e com a ajuda dos amigos do seu Batista, pai de Portinari, a família construiu essa casa que era muito diferente. Lá atrás ela foi sendo ampliada conforme Portinari foi sendo reconhecido em vida. Cândido Portinari, um dos maiores pintores do nosso país, nome central do modernismo brasileiro. Nasceu em Brodowski, no interior de São Paulo, em 30 de dezembro de 1903, filho de imigrantes italianos. Ainda jovem, se mudou para o Rio de Janeiro para estudar na Escola Nacional de Belas Artes, onde logo se destacou em retratos. Sua infância e a realidade do povo de sua terra natal moldaram profundamente sua obra. Ao longo de sua vida, suas pinturas passaram a ter como tema central as desigualdades e a exaltação do trabalhador. Produziu um vasto conjunto de murais e painéis monumentais, sendo destaques os do Palácio Gustavo Capanema, no Rio, a Capela da Pampulha, em Belo Horizonte, e os grandiosos painéis Guerra e Paz, oferecidos à sede da ONU em Nova York. Portinari faleceu em 1962, deixando um grande legado para as artes e para o povo brasileiro. Matheus, ao lado da casa onde ele passou a infância dele, tem a casa de número 181, né? Onde que a avó dele morou. E o que essa casa tem de especial? A casa, ela dá um pouquinho já de um aperitivo que nós vamos ter lá dentro do Museu da Casa Principal. Esse complexo de edificações aqui de Brodowski trazem um pouco sobre isso, né? São casas que não existem mais, então elas representam a vida no interior do estado de São Paulo, lá em meados do século passado. E também esse complexo foi escolhido por Portinari, evidentemente, para servir tanto de tela, porque ele trabalha as paredes, fazendo pinturas, que são as nossas pinturas murais, e também convida amigos para conhecer a casa, conhecer os seus trabalhos e deixar, muitas vezes, pinturas aqui. Nós temos aqui um pouquinho de itens que demonstram o modo de vida dessa família típica de meados do século passado, o fogão a lenha, uma sala decorativa. Então a gente já começa a trabalhar um pouquinho essa questão da historicidade, da importância de nós conhecermos as origens, né, das nossas famílias. A casa vai ser muito permeada pela temática sacra, a família é muito religiosa. Nós encontramos um Portinari aqui em Brodowski muito submisso à sua família, trabalhando com pinturas de passagens bíblicas ou sobre a vida dos santos. Isso vai ser a todos os momentos verificado em cada um desses ambientes, né? Então nós temos um lado forte de religiosidade, mas também nós temos essa questão da importância da família e temos um gênio também que está trabalhando em Brodowski, que está utilizando as paredes da casa
como laboratório e também como lousa, né? Como sala de aula, ensinando para os seus amigos as técnicas de pintura, trazendo pessoas aqui com esse propósito. Mateus, e esse amor que o Cândido Portinari tinha pela avó fez com que ele construísse uma capela na casa da avó também, né? Exatamente. A Capela da Nona é a joia do museu, fica aqui nos jardins da casa. Ele faz esse espaço para a avó muito religiosa, que já não conseguia mais se deslocar até a igreja principal da cidade. E isso aborrecia muito a Nona, e ele falou: Nona, não chore, eu vou fazer uma capela para a senhora aqui dentro da sua casa. E ficou praticamente uma capela particular da Nona, mas que acabou servindo toda a família e todos nós hoje que podemos vir aqui e vislumbrar essas obras, admirar um pouquinho dos santos que Portinari pintou na capela. Com esse detalhe, né? Precisava ser um espaço que deixasse a Nona à vontade para fazer suas orações. Então os santos todos têm rostos de familiares, de amigos da família, para ter um pouco mais ainda de proximidade, de intimidade aí da Nona com os santos. Essa capela, que foi construída em 1941, tem a pintura de 12 imagens de santo, né? Que o próprio Portinari, com a sua técnica, ele foi desenhando na própria parede, né? Exato, são santos como Santo Antônio, São Francisco de Assis, São Pedro, Santa Luzia, né? Temos São João Batista, além de José, Maria, o Menino Jesus na Sagrada Família, né? O encontro de Nossa Senhora com Santa Isabel. Todas essas passagens, né? E santos, e o próprio Cristo, evidentemente, eram ali os santos de maior devoção da avó. E não só esses elementos em si, os santos em si, mas você percebe que cada detalhe da capela é voltado para esse cuidado com a avó, né? Então ele sabia que a avó não poderia trazer flores frescas, né? Flores recém-colhidas todos os dias. Então ele faz os vasos de flores já nas colunas da capela, para que a capela estivesse sempre florida, sempre já pronta a receber, né, a presença da avó para fazer as suas orações, enfim. Então cada um dos detalhes é pensado nesse sentido. Por exemplo, o São Pedro tem o rosto do pai de Portinari, né, filho da Dona Pelegrina, e ele está ali com as chaves dos céus, né, recebendo, né, a presença ali da avó, imagino eu, uma figura do próprio filho, né, na perspectiva de São Pedro. Então, cada um desses elementos vai contando não só a história aí da vida do santo em si, mas também relacionando com um membro da família. Ô Mateus, e aqui no jardim tem todas algumas características que refletem, né, essa questão da religiosidade que é muito forte na vida de Portinari, né? É verdade, né? Nós temos, por exemplo, esse canteiro aqui, idealizado, né, com as letras D, I, O, né, que formam a palavra Dio, Deus, em italiano. Mostra um pouquinho dessa questão da origem, né, da família. O pai e a mãe de Portinari eram italianos. Nós temos uma obra de Portinari tão permeada, né, pela vida dos santos, pelas passagens bíblicas. No jardim também nós temos demonstrações disso. As espécies também que nós temos hoje no jardim são todas foram obtidas a partir de estudos, de fotografias que nós temos da casa, né, em diferentes momentos, evidentemente. Tinha muito disso na época, né, de jardins caipiras, misturas de espécies, né, as ervas medicinais, né. Até hoje no interior aqui do estado a gente tem um pouco disso ainda, né, as famílias ainda conservam esse hábito. E árvores frutíferas também, né, antigamente nós temos, né, depoimentos que era um pomar aqui, a família passeava por aqui, a criançada saía do largo, na época o Largo de Santo Antônio, entrava na casa, né, e desfrutava, no caso, da propriedade. O próprio Portinari fala que o pai, ele não tinha muita noção de propriedade, ele permitia que as pessoas entrassem, saía, ele não era uma pessoa extremamente aberta, né, acessível ao público. Exatamente. Mania de museu. Luz, câmera, ação. A paixão pelo audiovisual da sala de aula para a sua casa. É o Zoom Escola, toda terça às 5 da tarde. Mania de museu.
Matheus, aqui é a porta principal da casa onde que Portinari passou a infância dele, né? Exato, aqui é a casa principal da família. Como eu disse, ela não tinha essa configuração, né? Ela foi sendo ampliada e a gente já é recepcionado numa sala bastante sugestiva ali, já com uma obra. E que a gente já vai conhecer agora. Vamos lá. Assim que a gente entra aqui na casa de Portinari, a gente já se depara com uma obra bastante importante, que é a obra que envolve o São Jorge e o Dragão, de 1943, né, Matheus? Mostra um pouquinho já desse aspecto da casa, né? Nós temos arte ligado à infância do artista, né? Portinari faz essa obra São Jorge e o Dragão, inspirado pelas histórias que a avó contava ainda na infância dele, né? Que na lua existia um santo, São Jorge, que combatia o dragão, representando a luta do bem contra o mal. Isso fazia parte do imaginário das crianças na época, né? E ele escolhe esse cômodo para fazer esta obra aqui, que recebe hoje os visitantes, e à época recebia a família quando se juntavam todos para passar temporadas aqui junto dos pais, né? A família é muito grande, precisava de quartos para acomodar todo mundo. O próprio Portinari pediu para que esses quartos fossem construídos e fez o São Jorge e o Dragão aqui, protegendo quem estava dormindo ali nos quartos, no caso, né? Para se chegar a ela, né, o Portinari trabalhava com estudos, né? Ele fez um estudo, nós temos um estudo aqui do São Jorge e o Dragão, que depois foi reproduzido para pintura mural, no caso, né? O talento de Portinari era grande demais para caber somente na pintura, né? Isso foi transbordando para outras áreas, né? Então nós temos um pintor que também é ilustrador, que é desenhista e também é poeta. Ele se dedicou à poesia. E essa poesia de 1958, né? Exatamente. De autoria dele. Já é uma fase diferente do artista, ele já muito entristecido, proibido de pintar pelos médicos por ter tido uma série de problemas já na década de 50. Então ele começa a buscar outras formas, né? A ilustração, o desenho e a poesia foram maneiras que ele conseguiu também se expressar, além da pintura em tela, pintura mural. Um outro espaço bastante importante aqui da casa de Portinari retrata o amor dele pela cidade, né? Inclusive tem algumas frases em que ele retratava esse sentimento de afetividade. Daqui fiquei vendo melhor a minha terra, fiquei vendo Brodowski como ela é. Tenho saudades de Brodowski, né, Matheus? Esse documento é algo que faz muito sentido aqui dentro do Museu Casa de Portinari. Ele foi escrito por Portinari em 1930, quando Portinari estava em Paris. Ele havia ganhado o prêmio de viagem do Salão Nacional de Belas Artes, no Rio de Janeiro. E o prêmio era passar... o ganhador ia para a Europa, né, conhecer os museus da Europa e ter essa vivência artística para depois retornar, enfim, e trazer essa bagagem. E Portinari, assim, o fez. Ele visitou muito museu, muita galeria de arte, produziu pouco na época que estava lá, mas num dado momento, numa troca de cartas com uma colega, né, com a Rosalita, ele escreve essa carta que nós batizamos, né, ficou conhecida como Carta de Paris ou Carta do Palaninho. Ele se lembra do Palaninho, que era o típico sitiante aqui de Brodowski na época, né? Magricelo, com roupas rasgadas, muito simples, andava descalço, mas colocava botina para ir para a igreja. E ele começa a manifestar saudades de Brodowski. E não só isso, ele vê que, após visitar esses museus na Europa, cheios de pintores que retratam a sua gente, né, retratam os seus costumes, ele vê a necessidade de voltar ao Brasil e retratar a sua gente, né, e a sua cor, como ele mesmo diz, né? Tem um trecho muito interessante da carta, ela tem 10 páginas, né? Mas olha só que interessante, ele fala assim: vim conhecer aqui em Paris o Palaninho, depois de ter visto tantos museus, tantos castelos e tanta gente civilizada. Aí no Brasil, eu nunca pensei no Palaninho. Apesar de eu ter sangue de gente de Florença, e aí ele descreve a citação de Romain Rolland, ele fala: eu me sinto um caipira. Olha só. E aí ele menciona isso que você leu. Daqui, de Paris, fiquei vendo melhor a minha terra, fiquei vendo Brodowski como ela é. Aqui não tenho vontade de fazer nada. Vou pintar o Palaninho, vou pintar aquela gente com aquela roupa e com aquela cor.
São palavras que emocionam, né? O período de Portinari na Europa teve início em 1928, após ganhar o prêmio Viagem ao Exterior por seu retrato de Olegário Mariano. Ele viajou por Itália, Inglaterra e Espanha, mas se estabeleceu em Paris, a capital mundial da arte na época. Lá, ele pôde ter contato com vanguardas como o cubismo e o expressionismo e amadureceu sua visão artística. O ponto de virada definitivo ocorreu com seu retorno ao Brasil em 1931. Revigorado, Portinari definiu rapidamente um estilo próprio. Em 6 meses, ele pintou cerca de 40 telas, estabelecendo as bases de sua linguagem. O foco de sua arte se concentrou na temática social e na busca incessante por exprimir a realidade da terra brasileira. É aqui na cozinha que retrata toda a afetividade que Cândido Portinari tinha com a família, né? Principalmente a boa relação dele com o pai. O que a gente pode encontrar aqui na cozinha são vários utensílios domésticos, inclusive o aparelho em que o pai moía café para fazer aí o café da manhã para toda a família, né? A mobília é toda original, pertencente aos Portinari. A gente fala que a cozinha é a alma da casa, né? Onde todo mundo se junta para preparar, para fazer a comida ali, né? E como você comentou, nós temos aqui a mesa e as cadeiras feitas pelo próprio senhor Batista, né? O senhor Batista tinha uma fábrica de móveis, pai de Portinari, ele era artesão. E o próprio Portinari fala, né, em uma de suas entrevistas, que essas cadeiras, os assentos, a família toda era convidada a fazer. O seu Batista colocava todo mundo para trabalhar. Brodowski é muito permeada pela memória cafeeira, né? A cidade nasce em torno de uma estação que foi construída para o transporte do café. A família Portinari, né, seu Batista, Dona Domingas, vem ao Brasil trabalhar como colonos, né, numa fazenda de café, evidentemente. E o café fazia parte da vivência da família, né, como até hoje faz, né, no interior paulista. Isso é muito recorrente, né? Sempre onde há um fogão a lenha, sempre tem que ter um cafezinho pronto ali, né, ainda quentinho, para a gente tomar. E a gente fala um pouquinho aqui do processo, né, de preparo do café, né? Nós temos ali o moedor original. A tentação era muito grande, né, de moer café lá nele. Então a gente preparou, vou convidar você, Wesley, para fazer a moagem do café aí. E assim você já está contribuindo também com o nosso projeto de acessibilidade. Todo mundo que entra aqui pode tocar, sentir o cheiro. Opa, pode sim. E as informações era que Portinari gostava de um cafezinho coado na hora, né? Olha, certamente ele deveria gostar, porque quem é aqui de Brodowski, né, gosta sempre desse cafezinho passado ali na hora e ó, com esse cheirinho todo especial. E era o seu Batista que vinha aqui e rodava. Todo mundo da família estava convidado a fazer isso. Isso fazia parte da rotina da família. A gente acabou de sair da cozinha, a gente veio direto para o quarto de Portinari. E aqui existem algumas amostras de roupas, né? De alguns objetos pessoais dele, né, Matheus? Mostra um pouquinho da maneira que ele se vestia, se portava. Segundo os relatos, ele se portava muito bem, inclusive para pintar, sem se sujar, né? E ele sempre brincava aí com os seus discípulos, né? Quando ele estava pintando e os seus discípulos se sujavam todos, né? E ele falava, a tinta é para ficar na tela, né? Não na roupa ou no chão. Com destaque para os sapatos, né? Você reparou a diferença aí dos sapatos? O solado é um pouco maior do que o outro pé. Ele tinha alguma diferença no... Exato, era isso mesmo. Ele encomendava esses sapatos, né, para que fossem feitos sob medida, para tirar essa diferencinha que ele tinha de uma perna para outra. 4 centímetros de diferença. Tanto é que ele mancava, né? Vinícius de Moraes, quando faz o poema, fala lá vai Candinho, né? Vai manquitando, né? Ladeira acima, né? Então ele mancava. Para não mancar e não ter essa diferença, ele encomendava esse sapato com um saltinho um pouquinho maior na perna direita, né? No pé direito,
para poder compensar um pouquinho aí a diferença, né? E a gente também tem uns cachimbos dele, né? Exato, são objetos pessoais, os cachimbos, né? O próprio pente, o chapéu que o Portinari gostava de utilizar, né? E também roupas aqui de gala, né? O smoking que ele utilizou em algumas premiações, né? Enfim. Mania de museu. Prepare-se para o jogo. Aqui no Educa Esporte você fica sabendo o que rola nas quadras de Campinas. Toda quinta às 10 da manhã na tela da Educa TV. Mania de museu. Nós temos também alguns documentos aqui escaneados, né, disponibilizados nesse painel aqui do quarto do artista, com destaque para a carteira do bom marido. Dona Maria Vitória, esposa de Portinari, deu esse documento ao Cândido Portinari, dando a ele alguns direitos bastante curiosos, né? Não sei se hoje em dia o pessoal estaria disposto a dar uma carteira dessa para os maridos não, viu, Wesley? A gente está entrando agora no ateliê de Cândido Portinari, onde ele ficava algumas horas do dia fazendo seus desenhos. E a família doou aqui para o museu algumas peças importantes, algumas ferramentas, né? Exato. Nós temos aqui objetos de trabalho, né, de pintura, são pincéis, as bisnagas de tinta, mas não só objetos ligados à pintura em si, nós temos também ferramentas. O pai de Portinari, artesão, seu Batista, né? Produtor de móveis, enfim. O irmão de Portinari, Eloy, era um discípulo de Portinari, né? Aprendeu também pintura com Cândido Portinari, fazia esculturas também. Então essas ferramentas, esses objetos de trabalho serviam não só ao Portinari, como também a toda a família. Então é uma família que utilizava tudo isso, inclusive para produzir as próprias telas. Você imagina, década de 30, 40, 50, Brodowski era uma cidade muito, muito pequena, e não havia loja onde se pudesse comprar telas ou outros itens, né, de pintura. Então muitas vezes era necessário um improviso e eles muitas vezes tinham que produzir a própria tela para pintar. Matheus, conta pra gente, o Portinari criou o azul Portinari, né? Como que foi a criação dessa cor que é muito falada aí no mundo afora? Muito se fala do azul que Portinari produziu, né? Ele trabalha com uma intensidade única mesmo, né? Alguns trabalhos que ele produziu tem essa tonalidade muito específica de azul, né? Um exemplo desse azul forte que Portinari trabalha está aqui nessa obra. Que a gente vai ver mais de perto aqui, né? Exato. Você vê ele trabalhando essas tonalidades de azul, sobretudo no véu, né, de Nossa Senhora e nos olhos do menino, né? É um azul muito intenso, bastante vivo, né? Portinari era um colorista, ele sabia trabalhar a cor de uma maneira única realmente, né? E fazer a combinação de cores durante a pintura, né? Exato. Né? Então, trabalhos como esse destacam muito essa qualidade artística de Portinari. No caso aqui, essa pintura mural a fresco em si, a gente consegue ver, inclusive, Wesley, alguns detalhes de como o afresco é composto, né? Porque a pintura em afresco ela é diferenciada e muito desafiadora pelo fato do pintor ter que fazê-la ainda com a argamassa úmida, para que ela possa absorver a tinta. Então a pintura ela não está sobre a parede, ela é a parede, ela faz parte da parede. Agora você imagina uma obra dessa envergadura, né? Dessas dimensões aqui. Como que Portinari poderia começar a pintar, né, esse lado aqui, sendo que esse aqui já secou. Né? Então isso era necessário ser feito por etapas, né? Como fosse um quebra-cabeça, ele ia montando as peças até chegar na obra final. E ele precisava do pedreiro para isso. Então arrancava-se o reboco todo
da parede, né, a partir do estudo do artista, e aí, a partir desse esboço, o artista demandava que o pedreiro fizesse, né, a jornada que nós chamamos, né, que é aquela área que ele está planejando entregar da obra, né? Então, se a gente conseguir olhar atentamente aqui, você consegue ver, né, como que ele planejou a jornada, né, da pintura mural, né, fazendo por etapas. Então, no primeiro momento ele faz essa área, depois ele faz essa segunda parte aqui, e numa terceira e última fase ele segue e faz o restante do trabalho, e depois ele retoca a têmpera. Isso tudo bem, é ok. Ele faz a obra, a pintura mural a fresco, mas depois ele pode fazer retoques a têmpera. Depois que já secou, ele consegue fazer retoques. Essa obra foi criada quando? Essa obra ainda é da década de 30, né? É uma obra bastante expressiva de Portinari, é um estudo, né, muito inspirado lá em Fra Angelico, em Giotto. É uma passagem que os pintores renascentistas reproduziram diversas vezes. Aqui a gente vê um Portinari estudando, né, tentando aprender com essa técnica lá, inspirado também pelos muralistas mexicanos. Então Portinari é um dos precursores do muralismo no Brasil. A gente também tem uma outra obra bastante importante. Essa é uma obra da Juanita Blanc, na verdade. Que era amiga de Portinari, porque ele convidava alguns amigos para desenvolver algumas obras também, né? Exatamente, esse que é o propósito. Ele traz a Brodowski, então, para que esses artistas tenham essa vivência. É como se fosse uma troca de experiência, de conhecimento. Exato. Ele sempre socializava aquilo que ele aprendia também, né? Exatamente. E aí, no caso a Juanita, vem e executa uma pintura mural a fresco também com toda essa complexidade de ter que trabalhar junto com um pedreiro, não poder secar a argamassa, né? Essa que é a proposta do artista, no caso. E aqui nesse espaço a gente vê também outros objetos, né? Como essa mesa que era do pai, né? Que era marceneiro. Exato, era utilizada pelo próprio Seu Batista, né? Que fazia os móveis, os trabalhos artesanais, e também, né, pelo próprio Portinari ao preparar as suas telas, né? É uma bancada que tem uma morsa, enfim, bastante antiga, né? Mostrava o fazer artístico e técnico da época, né? A tecnologia da época era essa, no caso, né? Um outro espaço bastante curioso é o banheiro onde o Portinari utilizava. Uma das características é que a pia foi instalada bem baixinha, por conta da estatura dele, né? Era tudo muito feito da maneira deles mesmo, né? Muito específico. Hoje que a gente padroniza as coisas, né? Lá atrás o padrão era o que te serve, é o que consegue oferecer conforto para a família, né? Então você vê que os batentes da casa não são tão altos, né? E tudo foi crescendo de maneira muito desordenada. Mas o banheiro é interessante, né? Porque a partir dessa atividade do restauro de 2012 e 2014, nós encontramos também alguma atividade da família no sentido de talvez ilustrar as paredes. Talvez à época ainda não havia recurso para fazer azulejo, então eu faço, acho que um azulejo improvisado, mas talvez depois veio o arrependimento e não deram prosseguimento, a gente não sabe, né? Agora o que nós encontramos foi esse filete de stencil que se estende por todo o ambiente. Do banheiro. Exatamente, mostra aí uma preocupação de deixar esse espaço colorido, bonito, bem ornado, né, decorado, que a família tinha, remetendo, né, a uma prática das famílias lá do século passado. E a descarga também, né, bastante curiosa. Muito diferente dos dias atuais, né, os visitantes ficam sempre muito curiosos sobre como tudo funcionava, né? A própria família tinha que colocar água aqui nesse recipiente ou não? Já era água encanada? Não, nessa época já tinha a água encanada, né? Mas a casa passou por diferentes momentos, né? O primeiro banheiro era externo, esse foi o primeiro banheiro interno da casa, né? Que eles passaram a ter depois. E depois o terceiro banheiro já foi algo bastante melhorado, vamos dizer assim, né? Mas é interessante esses diferentes momentos da casa, retratando a situação econômica da família, muito típico do brasileiro, né? A gente começa, às vezes, as famílias começam com dificuldade, vão melhorando, até atingir uma situação
né, de algum conforto para os familiares. E isso foi muito custeado por Portinari, conforme o artista foi sendo reconhecido e sua carreira foi alavancando, ele ia financiando essas melhorias na casa. A gente está em outro ponto bastante importante aqui da casa de Portinari, que é uma sala ampla, né? Onde que era a sala de jantar da família. Em 2014, o museu passou por um processo rigoroso de revitalização e nesse período se descobriu uma obra nova de Portinari, um desenho em que ele fez e que estava encoberto com várias camadas de tinta, né, Matheus? Exato. Já havia acontecido algo semelhante em 1970 com o Sagrado Coração de Jesus. Essa obra também estava encoberta, que mostra um pouquinho desse caráter da casa de servir como laboratório, talvez, né? Portinari e seus amigos faziam esses trabalhos que serviam um propósito e muitas vezes a família ou o próprio artista encobria porque já havia servido o propósito. Essa é uma hipótese, né? Em 2012 e 2014, durante essas atividades de restauro, aconteceu isso com esta obra. O Sagrado Coração de Jesus foi encontrado acidentalmente. Agora a Madonna e o Menino Jesus já foi algo mais buscado de fato pelos restauradores. Nós já sabíamos da possibilidade de haver estudos e outras informações de atividade do artista nas paredes, então os restauradores passaram a vasculhar a casa toda com bisturis dessa vez, em busca de informações. E aqui, para nossa surpresa e alegria, foi encontrada uma obra que, depois de análise do projeto Portinari, foi atribuída a Portinari em coautoria com outro artista. É isso que torna a casa duplamente importante, não foi só a casa de um artista, né? Foi a casa de um artista que serviu a um propósito de pesquisa, de análise também desse pintor. E nessa mesma sala de jantar a gente encontra outras obras de Portinari, né? Como essa grande tela aqui que... Exatamente, essa é uma pintura mural bastante expressiva, São Francisco pregando aos pássaros. É uma obra que dá também indícios desse artista que pinta santos, né, em respeito à religiosidade da família, mas pinta santos num cenário brasileiro, com uma ave brasileira, trazendo elementos que remetem à questão social do Brasil. Aqui estão outras 3 grandes obras de Cândido Portinari, né? Cabeça de Mulata 1, Cabeça de Mulata 2 e também o perfil da Vó Nona, né? Que é de Jardinópolis. E são obras, né, da década de 30, Matheus. Explica um pouquinho mais para o nosso público essas 3 obras. Ele está trazendo a técnica do afresco, explorando a técnica para poder reproduzir isso em outros ambientes, né? Como foi o caso da Biblioteca do Congresso, em Washington, e também do Palácio Gustavo Capanema, né, onde ele deixou depois murais bastante expressivos também. A temática diversa, né, nós temos um pouco aí do caráter social de Portinari, né, pintando mulatas da casa dos pais e trazendo também a presença da nona de Jardinópolis, que é uma cidade vizinha aqui a Brodowski. Não é a nona Pelegrina da capela, essa é a mãe da mãe. E outra questão importante aqui do museu que a gente traz, que é a questão da conservação. Essas obras elas não ficavam aqui, elas foram literalmente transplantadas de outros espaços que elas estavam anteriormente. A casa foi passando por mudanças. Essas obras estavam numa área externa quando Portinari as fez. E para que elas aqui pudessem... do próprio museu também. Do próprio museu. Antes do museu ser inaugurado em 70, elas foram literalmente recortadas e disponibilizadas aqui nessa sala. Elas estavam em outros pontos do museu, daí os restauradores tiraram elas de uma técnica e transportaram para cá. Exatamente, né? Literalmente recortaram a parede, abriram o buraco exatamente do mesmo tamanho e transplantaram para esse espaço, porque aí ficou de melhor visualização e mais fácil de fazer, né, a conservação dessas obras. Elas ficavam em áreas muito baixas. Segundo os relatos, eles simplesmente colocavam um banquinho ali, uma parede às vezes muito baixa, fazia o estudo, né? E pronto, o mural está pronto, né? E hoje é muito mais cômodo, mais fácil de nós visualizarmos essas obras, né, na altura dos olhos, né? Isso
para nós é muito mais tranquilo. Deve ter sido difícil para os restauradores, né? Em dezembro de 2023, Cândido Portinari completaria 120 anos de idade. Para celebrar a data, o filho do artista doou uma casa, a de número 326, onde foi inaugurado o Centro de Pesquisa e Referência João Cândido Portinari. Após esta casa ter sido cedida para o complexo do museu, várias obras foram descobertas, coisas que ninguém imaginava. Essas obras estavam aqui, né? Nós, quando passamos a ter acesso, tivemos conhecimento das obras e aí passamos então a investigar, no caso, algumas informações sobre ela. Essa primeira sala são baixos relevos, com temática sacra, né, também. O que nos leva a crer que essa casa também tem a mesma vocação do museu, né? O que nós sabemos é que essa casa foi comprada pelo próprio Portinari na década de 40 para servir também de ateliê. O próprio Santo Antônio, da igreja de Santo Antônio, aqui na frente do museu, foi produzido dentro deste espaço. Então a nossa certeza é que ou estas obras são de Portinari ou são de amigos também que vieram a Brodowski para aprender com o artista e para fazer parte dessa vivência de Portinari aqui na cidade onde ele nasceu. E tem toda uma documentação também aqui, onde que os pesquisadores podem estar visitando o centro e tendo acesso a esses livros, esses documentos físicos, né? Exato, nós temos o Centro de Pesquisa e Referência João Cândido Portinari, que foi batizado em homenagem ao filho do artista que cedeu esse espaço e que também fez esse trabalho de catalogação e levantamento de todos os detalhes das mais de 5.400 obras do artista, disponibiliza isso para o Brasil todo, né? Esse Centro de Pesquisa e Referência tem alguma bibliografia que pode auxiliar pesquisadores sobre a vida e obra de Portinari, bem como de elementos tangenciais, seja Brodowski, seja arte, patrimônio. Nós temos alguma bibliografia nesse sentido que pode tanto ajudar pesquisas escolares como eventualmente pesquisadores também acadêmicos, né? Matheus, e com a inauguração desse centro, entrou para o acervo do museu várias cartas de amigos pessoais de Cândido Portinari. Isso, essas cartas foram conseguidas também junto ao projeto Portinari, por empréstimo, evidentemente, e demonstram um pouco a reação desses amigos do artista ao terem conhecimento do que o Candinho vinha fazendo em Brodowski lá na década de 40. É algo bastante fascinante porque normalmente o caminho das artes, da tecnologia e de qualquer movimento social é o contrário, é do interior para as capitais, né? E aqui nós vemos o contrário, né? A capital se deslocando até o interior para conhecer o que Portinari vinha fazendo, vinha produzindo aqui. Então nós temos algumas cartas aqui na nossa coleção nesse momento que expressam aí o que grandes nomes das artes lá atrás, como Mário de Andrade, Rodrigo de Melo Franco, que tem sua importância para a preservação do patrimônio, por exemplo, né? Antônio Bento, crítico de arte, o que essas pessoas pensavam e como elas se relacionavam com o Cândido Portinari. Isso tudo está à disposição dos visitantes do museu. Matheus, desde 2007, todo o museu passou por um processo de acessibilidade, né, para garantir acesso a deficientes físicos a terem acesso ao museu. Exatamente. Hoje o museu, em cada um dos ambientes, nós temos algum material voltado para o público portador de alguma deficiência, né? No caso aqui nós temos a maquete tátil também. A ideia é que democratizar mesmo o acesso, né, a obra do Portinari, né? E essa é uma das formas, né? E os ambientes da casa contam com material voltados para o público com deficiência. Matheus, e quem quiser conhecer o museu, como que deve fazer os agendamentos, qual que é o contato? Nós solicitamos que grupos escolares e grupos turísticos façam agendamento pelo telefone 16 3664 4284. Para visitas espontâneas não há necessidade de fazer agendamento, é só chegar e visitar. O museu fica aberto de terça
a domingo, das 9 da manhã até as 6 da tarde. Às quartas-feiras o museu estende um pouquinho o seu horário até as 8 da noite para ter a possibilidade também de atender o pessoal que às vezes não consegue se ajeitar com os horários normalmente das 9 às 6. E a entrada é de graça? A entrada é gratuita, sim. O museu tem inúmeros projetos que a gente pode destacar e temos também várias atividades culturais que são realizadas ao longo do calendário anual do museu. Temos também a visita virtual para aqueles que já querem ter um aperitivo de como é o museu, que está lá no nosso site, que é o www.museucasadeportinari.org.br. O programa Mania de Museu termina por aqui. Eu quero agradecer a tua companhia ao longo desse programa. Até mais. Tchau!